Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi RS. E no programa de hoje vamos falar sobre o projeto Casa Lilás, que é conduzido pela Secretaria da Mulher e Direitos Humanos de Gravataí, que tem sido destaque por zerar as taxas de feminicídio nos últimos 16 meses. E olha que é um assunto que é uma chaga. É um problema que a gente discute a todo momento porque os números só crescem. Em Gravataí está um bom exemplo de um projeto que está dando certo. Eu converso a partir de agora com a Ana Lu Sônego, secretária da Mulher e Direitos Humanos e coordenadora da Casa Lilás. Secretária, muito boa tarde, muito obrigado por participar aqui do Multicidades. E deixa eu lhe perguntar, qual é a explicação para o sucesso deste projeto, a Casa Lilás? Boa tarde, queria agradecer ao convite, para participar e falar um pouquinho do nosso serviço aqui no município de Gravataí. O Centro de Referência da Mulher, Casa Lilás, ele existe desde 2007, um ano após a Lei Maria da Penha, ser instituída no nosso país. Nós temos um serviço, e um atendimento que a gente chama Rede Lilás no município de Gravataí, que ele é constituído por vários segmentos, como o Fórum, como a Defensoria Pública, como o Ministério Público, a Brigada Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil com a Delegacia. Então, a gente chama, Rede Lilás, porque realmente a gente faz um trabalho em rede no município. A gente tem esse apoio de todos esses órgãos com a qualidade de conseguir fazer um atendimento importante para que elas consigam ter aonde pedir ajuda. A Casa Lilás, ela trabalha com acolhimento de portas abertas, que a gente chama, que é esse primeiro atendimento, psicológico ou social que a gente faz aqui na Casa Lilás. Bom, falando assim do processo prático de funcionamento, a mulher, ao necessitar de ajuda, ela vai até a Casa Lilás ou vocês trazem essa vítima para a Casa Lilás? Como é que funciona esse fluxo? Na verdade, a maioria das mulheres que vêm nos procurar, ela já fez um boletim de ocorrência e já fez o pedido da medida protetiva na Delegacia da Mulher. E aí, pós isso, ela vem nos procurar. O que a gente sempre tenta que fique bem claro? Que a Casa Lilás seria o primeiro local para que elas procurassem essa ajuda, esse acolhimento técnico que a gente fala, para poder se orientar como é que realmente funciona a medida protetiva, o atendimento, quais são suas dúvidas, as orientações jurídicas, que a gente tem um trabalho multidisciplinar aqui também. A Casa Lilás, ela é um atendimento, ela não é uma casa-abrigo de mulheres, isso é um outro espaço que a gente tem. Então, ela é realmente um local para que a mulher possa ser acolhida e orientada. É um recebimento, é o primeiro atendimento, digamos assim, e depois ela, muito provavelmente, nos casos mais graves, é encaminhada, então, para um abrigo. E vocês têm recebido muita procura? A gente faz, até, Glauco, algo que eu desconheço outro município no Rio Grande do Sul que faça, que é a audiência de primeiro acolhimento que se fala dentro da Casa Lilás. Então, semanalmente, a gente tem, na terça-feira, que é o dia de audiência na Casa Lilás, a gente tem em torno de 30 mulheres que fazem audiência. E aí, dessa maneira, a gente consegue dar um suporte psicológico, um suporte jurídico, para que elas consigam, dar seguimento a esse processo e se sintam mais acolhidas, porque muitas vezes elas chegam aqui mobilizadas, elas chegam realmente muito ansiosa, angustiada, porque não sabem o que vai acontecer, e aqui tem todo esse corpo técnico para poder estar disponível para ajudar elas, diferente de quando isso é feito somente no fórum, que aí chega lá, tem a juíza, tem as pessoas do direito, mas muitas vezes não tinha essa acolhida das técnicas da psicologia ou do serviço social. Até vou pegar esse gancho e lhe perguntar, quem atende na Casa Lilás? Quem são essas pessoas que são responsáveis por esse atendimento? Que qualificação elas têm? A gente tem uma equipe multidisciplinar,
a gente tem assessora jurídica, a gente tem psicólogo e a gente tem assistente social. Todas as técnicas desses serviços são realmente dessas que eu citei agora, justamente para estar capacitadas para poder fazer esse atendimento na tela. São pessoas, então, que recebem, logicamente, qualificação e treinamento, né? Sim, sim. Inclusive, desde que a gente virou Secretaria da Mulher, porque antes a gente tinha esse serviço dentro de outra secretaria, né? Não era a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, mas a gente tem também conosco uma guarda municipal mulher que fica aqui no serviço para que possa dar esse aporte também da questão do risco, né? Que muitas vezes a gente corre, que o agressor veio no dia da audiência também, muitas vezes quer entrar, quer falar a versão dele. Então, desde que a gente virou secretaria, e a gente tem uma guarda municipal aqui dentro do serviço. Deixa eu lhe perguntar, nós, infelizmente, falamos quase que todo dia de violência contra a mulher, de feminicídios. O projeto realmente tem números muito bons, é um belo exemplo em Gravataí, mas os casos que vocês recebem seguem sempre aquele mesmo roteiro que a gente está acostumado, é questão passional, é o ciúme, é o sentimento de possessão, é mais ou menos isso? Sim, infelizmente o ciclo da violência ele se repete, né? E a gente vê há muitos anos todas essas questões de dependência emocional, da dependência financeira, mas o que a gente vê num perfil, né, de diagnóstico, assim, as mulheres não são mulheres apenas, né, de baixa renda pela questão da questão financeira, e sim a violência ela está instituída em todas as questões da sociedade. Então, hoje, com essa questão, desde a pandemia que a gente faz as audiências dentro da Casa de Lás, a gente entende que as mulheres, né, são de todas as questões da sociedade e também passam por isso, por mais que tenham uma condição, daqui a pouco, de ter condições de procurar advogado particular, de procurar psicólogo particular, elas também acabam vindo na Casa de Lás porque a audiência é aqui, mas é realmente uma questão de crença, né, de como foi aprendido, a questão do machismo e a questão hoje em dia da gente entender que além de mais informação das mídias sociais, de ter informação, tem muita questão da autoridade da mulher, de trabalhar fora, de ter, né, suas próprias questões. Então, isso também acaba diferente de, né, vamos supor, de 20, 30 anos atrás, sendo também mais um empecilho de ciúme, né, de conseguir ter mais brigas e conflitos dentro de um relacionamento. Bom, aí tem uma questão também muito particular, que é o constrangimento, né, que eu acredito que muitas mulheres ainda tenham de expor uma situação que, erroneamente, elas pensam que deva ficar entre as paredes da casa. Já não é mais assim. Mas, na sua opinião, aumentou a procura porque também as mulheres agora estão tendo essa disposição de buscar ajuda? A gente acredita que existem, né, duas evoluções assim do aumento do atendimento que a gente tem no município. Uma é realmente a divulgação, é ter uma secretaria específica, porque no Rio Grande do Sul todo tem pouca secretaria. Se eu não me engano, são 7 no estado inteiro que tem Secretaria da Mulher nos municípios. Isso é um entendimento de governo, é um entendimento do nosso prefeito, né? Do prefeito Zafa, de que precisaria e que precisa, né, ter essa pauta mais olhada, mais humanizada. Então, assim, a gente começou a trabalhar muito em cima disso, da divulgação, de entender que tem ajuda em todos esses locais que são da rede de apoio, né, da rede de Lás fortalecida. A gente está sempre trocando experiências e tentando ajustar a rede de Lás para que ela funcione bem. Então, além dessa questão de ter mais divulgação e ter os espaços, eu acho que pós-pandemia também teve essa questão de muitas relações, por ficarem mais tempo juntos, estar trabalhando no mesmo local de casa, acabou aumentando, o que vem também a aumentar o atendimento do serviço. O fato de vocês receberem visitas, e eu estava lendo uma notícia aqui, por exemplo, de representantes do município de 3 de Maio que fizeram uma visitação para vocês, e não é o único caso, significa que vocês já estão
já semearam, né, e estão espalhando agora, esses frutos já estão, né, por aí, estão espalhando essa ideia em mais locais, replicando a ideia do que é o projeto Lilás, estou correto? Sim, sim. Até semana que vem também a gente vai receber outros 2 municípios e a gente entende que esse é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de anos, né? Eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu estou na Casa Lilás desde 2012, né? Não como secretária, mas passando por outros papéis. Mas a gente tem essa construção de um atendimento cada vez mais humanizado e melhor e mais técnico a partir também da Secretaria da Mulher. Então, realmente, 3 de maio veio, nos visitou, até porque eles têm secretaria em 3 de maio, mas é muito nova, né? Para realmente buscar como é que a gente começou, buscar ideias, né? Como é que a gente amplia, como é que a gente faz, como é que a gente conseguiu chegar nesse feminicídio zero, né? A gente tem uma guarda municipal no nosso município muito atuante, isso nos ajuda muito, principalmente quando eles vão, né, fazer a questão da verificação da ocorrência, eles acompanham a vítima, eles fazem todo um trabalho também que é muito mais humanizado pela nossa guarda municipal, que a gente também tem que entender que nem todo município tem uma guarda municipal tão atuante como Gravataí. Vocês conseguem atender a população que está no interior do município? E essa é uma questão porque as pessoas querem saber, muitas vezes, já nos perguntaram isso, os casos no interior, lá na zona rural, eles são muito mais frequentes ou não? E vocês conseguem atender a essa população? Nós temos algumas usuárias que são, que a gente fala também do interior, que a gente tem aqui a Morungava, que também faz né, parte de Gravataí, a gente tem bastante usuárias, mas tem realmente uma dificuldade de acesso. O que a gente faz em relação aos bairros que são que são afastados do centro? A gente faz ações, muitas vezes, né, com a Brigada e com a Guarda Municipal e com outros serviços, dependendo da situação, e a gente fica nas praças próximos, né? A gente faz essas ações, principalmente assim durante o ano, para que a gente possa estar presente em outros locais que não seja só aqui no serviço da Casa Lilás, que é um serviço centralizado. Eu imagino que deva ser um trabalho constante de conscientização que ainda deva ser feito, né? E isso é tão importante quanto aquela atividade final de acolher a vítima, né? Então isso não pode parar, isso tem que continuar. E vocês têm gente suficiente para isso, secretário? Tu diz dentro do serviço? Dentro, porque é tudo compartilhado, eu já entendi isso aí, mas o trabalho de você especificamente aí dentro da Casa Lilás, pode aumentar? Vocês têm um quadro que é suficiente ou vocês desejariam ter mais gente aí para poder atender mais gente também? Na verdade, assim, Glauco, desde que a gente virou secretaria, eu já aumentei horas técnicas que a gente fala, né, que tanto de psicólogo e assistente social, para estar disponível para a secretaria, né? Então, isso já foi um ganho como secretaria. Hoje em dia, a gente está conseguindo dar conta com essas profissionais que a gente tem aqui. O que a gente começou a fazer também, já faz uns 40 dias, foi o Maria da Penha Vai à Escola, né? Que é realmente trabalhar a prevenção, que é isso que muitas vezes a gente não consegue, e que agora, em conjunto com a secretaria, com a SMED, com a secretária Aurelise, a gente está fazendo, né, esse trabalho de conscientização para as crianças e adolescentes. Porque é uma questão cultural também? Sim, sim, com certeza. De crença, de cultura, né? Que a gente tem muito ainda a evoluir nessa questão, porque a gente foi criado assim, e às vezes tem uma questão que a gente chama de transgeracionalidade, que passa da questão assim, daqui a pouco a minha avó viveu isso, a minha tia vive isso, e eu normalizei aquilo, como se aquilo fosse normal, como se o meu marido fosse me chamar de feia, de burra, e isso fosse normal, né, dentro daquele ambiente familiar. E nada como um ambiente, por falar em ambiente, nada como um ambiente escolar para multiplicar opiniões e que sejam baseadas realmente no que diz a lei. Todos são iguais, não tem por que tratamento diferenciado e violência nunca se justifica. Para a gente finalizar, para a senhora apresentar o serviço e chamar quem precisar, o que as pessoas devem fazer em caso de necessidade? Na verdade, sempre assim, quando a violência está acontecendo no momento, né, são os órgãos da polícia que devem ser chamados.
né, o 153 através da Guarda Municipal, o 190 da Brigada Militar. O boletim de ocorrência é feito, né, na delegacia, na DPPA do nosso município, que fica ali na Jorge Amado. E se a mulher ela tem uma intenção, ela não tem claro isso, se ela está sofrendo violência psicológica, moral, patrimonial, o primeiro local seria a Casa Lilás. A gente fica bem no centro da cidade, aqui na Heitor de Jesus 232. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Tá certo, então. Quero agradecer a secretária da Mulher e Direitos Humanos de Gravataí pelo trabalho. Eu lhe parabenizo, Ana Luz Sônego, e desejo todo sucesso ainda para a Casa Lilás. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso serviço e ficamos à disposição. Tá certo, então. E o Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você sabe que os assuntos relevantes, importantes, as boas ações aparecem aqui no Multicidades. A gente se vê. Tchau!